E a escala 6 por um, hein? Aparentemente é um negócio extraordinário para os trabalhadores, né? Pelos argumentos que eu vejo, que agora os trabalhadores vão ter tempo para a família, porque o trabalhador no país é escravizado, é explorado, trabalha muito, os empresários são mega milionários, então só vivem da exploração do seu funcionário. É esse tipo de argumento que a gente está falando, né? Então é muito, muito difícil o Congresso não aprovar essa lei, até porque o apelo popular é muito grande. Mas vamos ver as consequências disso. O primeiro ponto contra essa narrativa é que, do jeito que estão falando, parece que o país todo trabalha na escala 6 por um. Isso não é verdade. Quem hoje trabalha na escala 6 por um, geralmente, lógico, tem algumas exceções, é o pessoal que trabalha no varejo, no comércio. Comércio, a gente sabe, abre de segunda a sábado, muitos, e tem outros maiores, principalmente os que trabalham em áreas comerciais, como shopping centers, trabalham de domingo a domingo. É lógico, tem a escala ali dentro, mas geralmente é uma escala que tem uma folga, e aí é a 6 por um. Geralmente nas empresas de serviços ou indústrias, algumas, a maioria no caso, são escalas 5 por 2, trabalha de segunda a sexta e folga sábado e domingo. Mas do jeito que estão falando pelas redes sociais, e muita gente acreditando, parece que todo mundo trabalha na escala 6 por um. Inclusive muita gente que nem trabalha, vive de mesada, questionando lá a escala 6 por um. Mas isso faz parte, né? Hoje em dia a gente sabe como é que acontece as coisas nas redes sociais, né? O poder de doutrinação, de influência, de alienação, enfim. Então vamos lá. As pessoas são obrigadas a trabalhar na escala 6 por um? Não. Na verdade, a pessoa, se não quiser trabalhar na escala 6 por um, ela pode procurar um outro trabalho que não adote a escala 6 por um. Ou seja, se ela trabalha no varejo, ela tem que sair do varejo. É lógico, tem alguns comércios que a parte administrativa não trabalha sábado e domingo. Ou seja, se você é da operação do comércio, vendedor, balconista, caixa, você provavelmente vai trabalhar 6 por um. Mas você vai fazer isso a vida toda? Aí depende de você. Você não é escravo, você tem todo o direito de sair para coisas melhores. Agora, é lógico, para as pessoas saírem de uma escala 6 por um, tem que ter formação, tem que ter estudo. Geralmente as pessoas que já têm uma educação melhor, né, a questão de formação, não trabalham em escala 6 por um. São poucas as pessoas, aí você pode dizer o seguinte, mas só os ricos não trabalham. Não, tem muita gente que ganha salário mínimo hoje que não trabalha na escala 6 por um. Mas, do jeito que falam, parece que o Brasil todo trabalha na escala 6 por um. E aí vamos para um outro detalhe importante. Quem regula isso não é decreto, é mercado. E como assim, Valfredo, é o mercado? Bem, se tem um decreto dizendo que a partir de hoje o comércio não pode mais trabalhar em escala 6 por um, o que acontece? A produtividade no Brasil é uma das piores do mundo. Quando eu falo de produtividade, é a pessoa fazer mais em menos tempo. Ou seja, ela produzir mais em menos tempo, ela ser mais eficiente. E quando a gente pega o Brasil comparado até aos países similares com o Brasil é muito ruim, é um dos piores países de produtividade. O que isso quer dizer? Quando você tem uma baixa produtividade, os salários são menores e as empresas, na verdade, elas se adequam a ter um custo maior, mas dentro ali da produtividade das pessoas. Quando eu mudo, né, na marra, uma escala dessa, por exemplo, 6 por um, não pode mais trabalhar 6 por um. As pessoas agora, em vez de trabalhar 44 horas, vão trabalhar 36 horas. Beleza, reduzir a quantidade de horas, mas não aumentei a produtividade. O que vai acontecer? Provavelmente, as empresas vão ter que fechar um dia. Fechando um dia, elas têm menos faturamento. Com menos faturamento, elas não vão ter resultado, provavelmente. Né? Os vendedores não vão bater suas metas, porque não pode diminuir meta de vendedor, né? Na verdade, tem que aumentar a produtividade. E se não aumentar, provavelmente as empresas vão ter que fechar um dia. Ou contratar mais pessoas, ou o empresário fazer o papel ali do seu funcionário naquele dia que ele não vai ter dinheiro para contratar. Enfim, a gente está arrumando para um país que tudo se decide via lei, não o mercado. Né? Eu sempre costumo dizer, é muito importante o governo agir em várias ocasiões, regulando mercados principalmente, mas não adianta o governo se meter nas leis de mercado. A escala 6 por um praticamente é uma lei de mercado, né? Que quem regula é a produtividade do mercado. E aí muita gente também na narrativa de rede social, porque o empresário é o malvadão da história, é o explorador. Cara, por baixo, 60 a 70% das empresas são microempresas. Microempresas. E aí vocês não têm noção, quem não é da área, não tem noção do que o empresário passa para manter o seu negócio aberto. Não é à toa que o país também é um dos maiores países de falência de empresas, justamente porque os custos no Brasil são muito pesados, a burocracia do Estado é muito grande. Então não é todo mundo que consegue empreender e tocar e fazer a empresa vingar. Então o que acontece? Muitos desses empresários que não ganham nem 3 mil reais, a maioria deles, vão ter que ir para a linha de frente. Né? Muitos já estão, mas vão ter que agora fazer muito mais pelas suas empresas. Outros vão entrar na informalidade, com certeza, não vão conseguir contratar mais pessoas, porque isso aumenta o custo, e vão contratar na informalidade, correndo um risco muito, muito grande de tomar processos lá na frente. E o que vai ser mais trágico para as empresas é justamente porque o governo ele faz uma lei populista dessa, né? Ele vai aprovar com certeza uma lei dessa para, lógico, dizer que é o pai dos pobres, o pai dos trabalhadores. E quais são os impactos diretos? Primeiro, aumento de custos nas empresas.
quando você tem menos dias de trabalho, menos faturamento, com a mesma quantidade de pessoas, você vai perder faturamento. Ou você vai ter que contratar mais pessoas, que é aqui que está o X da questão. O governo, ele tem certeza, como ele tinha na PEC das empregadas domésticas, que vai aumentar a quantidade de trabalhadores no mercado. Não vai. Na verdade, as empresas podem até tentar contratar novos trabalhadores, mas não vão aguentar. Como eu falei, a maioria das empresas não vão aguentar. Lógico, aquelas gigantes, Magalu, Casas Bahia, Avan, essas com certeza vão. Mas aquele microempresário não vai ter condição. E se fizer, vai aumentar os seus custos. Não só com salário, mas principalmente com encargos sociais, passivo trabalhista. E aqui que o governo poderia entrar para ajudar os empresários. Beleza, governo, bora? Vamos junto aí na escala 5x2? Beleza. Olha, a minha parte é o seguinte, eu vou contratar mais pessoas para ajustar a minha empresa aqui na escala. Mas me dá uma forra. Me cobra menos imposto. Principalmente na questão da contratação, da demissão. O governo nunca vai fazer isso, principalmente porque o governo está deficitário, está feroz atrás de dinheiro e não vai ter para onde correr. Enfim, vai ser um impacto muito, muito grande nas empresas. As empresas não se prepararem para isso, vão fechar, muitas vão quebrar e provavelmente a informalidade vai aumentar muito. Só fazendo adendo aqui, muita gente, principalmente aquela galera que não entende nada, não interpreta texto, não sabe analisar a conjuntura de nada, vai dizer, porque o Valfredo é contra a escala 6x1. Não, as minhas empresas todas são 5x2. Enfim, na verdade eu estou falando sobre uma conjuntura que vai acontecer. É ruim para o empregado? A princípio não, mas futuramente vai ser, porque parte desses custos vai entrar no processo de produção, no processo de serviço, vai aumentar custos de produção e isso sempre é repassado para os preços. Uma outra coisa que vai aumentar a informalidade, com certeza. E uma outra coisa que o governo espera muito que aconteça é que, aumentando a quantidade de funcionários no mercado, né, de trabalhadores no mercado, porque essa é a esperança do governo, lógico, vai aumentar a contribuição não só da empresa, como também do trabalhador, que vai fazer frente lá na frente aos custos pesados, às despesas que o governo está tendo. E isso não vai acontecer com certeza.